Pode se apresentar, por favor? Meu nome é Thiago Albertini, sou formado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, professor de Geografia concursado das redes municipais de Magé e Guapimirim, no meu 5º ano letivo na região. E sua atuação no CEP? Eu entrei na última eleição, faço parte dessa gestão, já militava antes, a partir do momento que eu entrei nesses concursos, nessas redes municipais, e componho a direção hoje, nessa gestão, e enfrentamos muitos desafios em relação à área de atuação. Na sua opinião, qual é o panorama geral das principais demandas que o CEP tem? Então, as principais demandas, elas meio que são comuns a vários municípios, né? A questão de 1/3 de planejamento, a questão da estrutura das escolas precárias, a questão da eleição direta para a direção buscando a gestão democrática. Hoje, a nossa campanha basicamente é uma campanha por legalidade. Buscar as leis que nós temos direitos e que, na verdade, quase nenhum município aplica, principalmente na Baixada Fluminense. E hoje, o que já foi conquistado? Ainda estamos na luta, porém, com a militância do município, do CEP, foi conquistado os concursos, via denúncia no Ministério Público, investigações, tanto o concurso de Guapimirim quanto o concurso de Magé foram demandas já que muitas pessoas buscavam, e com a pressão do CEP e outros movimentos sindicais conseguiram buscar esses dois concursos. Você acha que a gente está retrocedendo na educação, no campo da educação? Sim, mas o quê? Na geografia em si? Não, no aspecto geral, no caso. No modo geral, a educação ela já se arrasta durante um bom tempo, né? Principalmente pelo modus operandi dos municípios em lidar com a educação, visando muito a questão da mascarar índices e não investir na estrutura, tratando a educação como um gasto e não um investimento de fato. E o retrocesso está vindo a partir do momento em que ideias conservadoras elas ganham ascensão. Então, muitas das vezes somos podados na nossa prática, somos criticados, somos mal vistos pelas gestões municipais, e isso implica diretamente o trabalho em sala de aula e a degradação da educação de um modo geral. Em outros municípios e até no governo estadual, a gente tem esses pacotes, né, como os pacotes de maldades, tanto do governo estadual, mas em vários municípios a gente tem, né, aumento de contribuição previdenciária. Não sei se no caso tem plano de carreira nesses dois municípios ou não existe isso. Então, em Magé há um plano de carreira formulado na gestão da prefeita Narri Manzito, porém esse plano ele não existe de fato. No meu caso particular, eu dei entrada para um triênio de 5% nos vencimentos e a prefeitura indeferiu. Então, de mês em mês eu tenho que ir lá e tem pessoas que ganham, outras pessoas não ganham, a gente não sabe por quê, não há um esclarecimento em relação a isso. A prefeitura, muitas vezes, ela se nega a conversar com a gente, ela tenta amarrar esse discurso, esse diálogo, porque tudo que a gente pede, eles criam alguma certa dificuldade para não, de fato, debater a educação e as melhorias. Sobre essa questão que você falou de índice, quando a gente pega essas avaliações em massa, né, para aumentar a IDEB, como a Prova Brasil, no caso do ensino fundamental, elas levam em consideração duas disciplinas, Sim. Matemática e língua portuguesa. Sim. Isso já demonstra como o governo vê as outras disciplinas, principalmente Geografia, História, Sociologia, etc. Ao seu ver, a quem esse modelo de avaliação, que na minha opinião é deficitário, não sei na sua, você poderia falar, a quem ele serve?
é uma forma de retomar a educação tecnicista, a formação de uma mão de obra técnica, sem levar em consideração a pluralidade de ideias, o debate na escola, as diferentes concepções ideológicas, e manter cada vez mais o aluno em uma esfera amarrada e orientada para uma educação sem o livre pensamento, sem as reflexões e sem os debates. Nessa questão desses movimentos conservadores, né, desses grupos conservadores que tentam inclusive silenciar os professores, como isso está posto em Guapi e Magé? De fato, nas escolas que eu trabalho, de um modo geral na rede, o professor é muito mais criminalizado na sua atuação em movimento sindical e afim. Como o currículo e o professor ele não vai muito além em relação ao debate, que seria mais uma escala de nível médio, e até mesmo a sociedade de um modo geral, isso não fica muito exposto. O que fica mais é a perseguição no seu posicionamento em relação aos desmandos da prefeitura, as suas críticas pertinentes em relação à estrutura. Você é mal visto e você é podado a partir desse momento. Então, a princípio, grupos como Escola Sem Partido, eles não estão atuando de forma direta na atuação do professor em sala de aula, é só uma parte mais o professor enquanto ser político do que enquanto professor em si na ação docente, ou os dois? Então, como a mídia trabalha muito isso, e a gente tem um interesse em você divulgar essa questão e trabalhar o professor, principalmente o professor de humanas, como doutrinador, fica muito esse discurso na escala social. Porém, em sala de aula, os alunos não trazem isso nas condições que eu atuo, nos municípios que eu atuo. Então, muitas vezes, falta uma televisão na casa do aluno, falta um instrumento de mídia, então esse discurso nem chega até ele. Então, as preocupações dos alunos basicamente sobreviver, alimentação, moradia. Então, não tem acesso realmente, a maior parte deles, a esse debate, também por conta da idade. E essa questão ela fica muito nas áreas mais centrais. Lá também, apesar de ter muita gente conservadora, esse discurso chega na sala dos professores também, né? Então, assim, não é uma categoria completamente homogênea, tem muitas diferenças. Então, tem professores que reconhecem também o Escola Sem Partido como uma política boa e muitos também que é um retrocesso. Porém, na minha atuação, eu não vejo uma atuação direta de outros mecanismos na minha aula, na minha escola e no meu município. Seus alunos são a maioria da zona rural, talvez? Tem bastante, porém, alguns são de zona rural, outros são de áreas periféricas bem humildes mesmo. Então, sim, a internet está chegando agora, não tem muito acesso à informação ainda. Então eles são excluídos até nesse quesito, né? Até para ser conservador, há uma exclusão. Na sua opinião, qual é o maior desafio de ser professor hoje? Os desafios são muitos. Então, um dos principais é você conseguir equilibrar a desigualdade social que os alunos trazem para a escola, você conseguir amenizar os efeitos disso. As questões psicológicas da formação do educando, as condições básicas que o aluno muitas vezes não teve, a gente tenta ajudar de alguma forma. Isso tudo reflete em sala de aula, isso tudo reflete na formulação, na aplicação dos conteúdos, no desenvolvimento do saber, tudo isso afeta diretamente. E acaba que, no final das contas, de acordo com esse modus operandi desses municípios, o que importa são números, são gráficos, são estatísticas, e não realmente o desempenho do educando e na sua particularidade. Então, como a educação ela é vista como um gasto, o menor possível está ótimo para quem está gerindo. Então, acaba que isso tudo reflete na mão do profissional da educação, não só o professor.
pessoal que trabalha na cozinha, o pessoal que trabalha no apoio, muitos locais onde a gestão é democrática, as gestões, a direção, orientação pedagógica. Na minha rede não há, nas minhas redes não há orientação educacional, então não tem quem faça essa ponte, então normalmente é outra pessoa de outra função que faz essa ponte da família, com o aluno, com os profissionais da área, então são vários desafios. Então primeiramente a questão da estrutura da escola, então o princípio deles que a escola é um caixote onde você deposita a criança e não espera nada que saia dali. A segunda é não investir no próprio desempenho dos alunos, né, no seu desenvolvimento cognitivo. A terceira, a questão do desgaste com a categoria. Professores, porteiros, cozinheiras, entre outros profissionais da área de educação. Então, não há uma preocupação para você melhorar as condições dos profissionais e dos educandos de uma forma geral. Você acha que existe um controle burocrático, seja de Secretaria de Educação, seja da direção, para também não ter esse tipo de discussão dentro da escola, para podar isso, para que se permaneça dessa forma, inclusive com, você falou anteriormente, da quantidade de contratados e não concursados dentro da rede pública, desses controles, esses mecanismos controladores, para que não se articule nenhum tipo de movimento que possa extrapolar o que já está ali. Sim, completamente nos 2 municípios que eu trabalho. Isso é o ponto de partida das gestões dos governos que eu vivenciei até hoje. Então, há toda uma estrutura planejada com a educação, indicação de direção feita por vereador, loteamento de bairros, onde cada vereador com sua influência indica esses diretores, para esses diretores endossarem as políticas desse vereador e continuarem um discurso de manutenção dos eleitores, não só responsáveis pelos alunos, mas também aquelas pessoas que são eleitores. Então, isso é fundamental para se manter o vínculo de 4 em 4 anos. Ao mesmo tempo, você tem um descaso e um desgaste com a categoria de concursados, principalmente por serem pessoas, na sua maior parte, que não são originárias desses municípios. Depois, elas não gastam o dinheiro que arrecadam no município com o salário no comércio municipal, ou muito pouco. As pessoas não votam no município, então como a base para eles seria o voto, o profissional concursado, na sua maior parte, ele não tem o menor valor no município. Então, assim, há toda uma estrutura entre governo, Secretaria de Educação, gestão e todas as pessoas que trabalham, de fato, ligadas ao governo para manter esse status quo de educação. Pode ser em Magé, em Guapimirim, Japeri, em Seropédica, em São João, em Nova Iguaçu, em Caxias, em todos os outros municípios. Você acha que a geografia crítica, por justamente ela se opor a todo esse modelo, ela está sendo deixada de lado de uma certa forma, com uma geografia mais tradicional, inclusive porque não se pode aprofundar, inclusive por causa das idades, né? Porque isso no Fundamental 2, são muito novos ainda, para você ter uma série de debates não tem como, né? Realmente. Você acha que a geografia tradicional ela acaba sendo mais imposta do que e aí você não tem uma abertura para um diálogo, para um debate, para alguma coisa assim, ou não? Dá para ter os dois? Então, a geografia crítica, a gente dificilmente consegue trabalhar na escola, na rede municipal, no segundo segmento, a gente tenta trabalhar de formas que sejam interessantes para eles e que eles consigam entender no mundo que eles vivem, né? Porque eles mesmos, eles já são preparados desde o primário a uma geografia tradicional. Então, quando eles têm a formação deles, pode ser na área de exatas com matemática, linguagens com português, artes, geografia, eles vêm de uma geografia tradicional. Então, é aquela questão de
estar escrito no quadro, vai estar escrito no caderno e eu quero que esteja escrito na prova dessa forma. Não importa se o professor falou e eu nem lembro se ele falou ou se eu não assimilei. O fato é que a geografia ela tem que ser aquele jogo de perguntas e respostas que vão estar na prova e eu vou decorar e vou ter um bom desempenho. Então, a gente tem muita dificuldade a partir do momento que a gente traz qualquer tipo de tema em sala de aula de geografia humana ou política, dependendo do conteúdo que o ano escolar ele pede, a gente tem muita dificuldade em ter um debate em sala de aula por conta disso. Então, a criança já traz aquela visão de geografia dos níveis mais básicos e quando eles chegam no ensino fundamental 2, eles têm muita dificuldade para romper com a geografia tradicional. Então, esse debate ele vai ser mais aprofundado depois que a criança adquire uma série de vivências durante sua pré-adolescência até chegar ao ensino médio. E no ensino médio você consegue até melhorar esse debate. Até o terceiro ano do ensino médio você consegue. Mas ali o nosso trabalho, apesar de você ter um currículo para você trabalhar, muitas vezes a gente tem que esquecer esse currículo e buscar lá embaixo e formular uma nova forma de pensar a geografia com os alunos para eles terem uma noção muito maior do que é a geografia. Então, ensinar geografia seria passar coisas e fazer eles decorarem. Sim. Na visão deles, sim. Né? Sim, não, na visão pois dos alunos. Essa é a visão que eles têm. Ao mesmo tempo que português e matemática são as disciplinas que eles dão mais peso, não só os alunos, mas também todo aquele grupo que mantém o status, o modus operandi do município. A geografia e a história, elas são vistas como basicamente a mesma coisa e têm o mesmo modo de atuação na escola. Então, todos esperam que todos os profissionais trabalhem da mesma forma, tanto os educandos quanto os profissionais de educação que endossam esse discurso. Normalmente, quem não está em sala de aula é quem não trabalha com história ou com geografia. São pessoas que já têm essa educação geográfica tradicional e pensam da mesma forma que os alunos e endossam esse discurso de uma geografia tradicional e uma história também que você não tem a liberdade de pensamento, de debate e de visão diferenciada. E se alguém tentar romper com isso? Depende até que ponto você tenta romper, né? Então, a partir do momento, se você fizer um link da geografia, você tem um currículo lá, e você tenta trazer para o mundo deles, falar de currais eleitorais. Eu tive um colega de história, que é a coordenadora de área dele, quando ela botou uma prova perguntando se tinha alguma semelhança do conceito de coronelismo na região onde ele vivia, quando o professor recebeu a prova novamente, a prova tinha sumido essa questão. Ou seja, eles sabem a prática que eles fazem e não querem que isso seja passado para os alunos. Então, você pode fazer o seu trabalho. A partir do momento que você vai incomodar a educação para as pessoas que têm interesses maiores ali que não seja o desenvolvimento da aprendizagem, a troca de conhecimento, aí você começa a ser perseguido, aí você começa a ser cortado de determinadas coisas, até que tem casos que você tem processo administrativo, tem casos de exonerações arbitrárias. Uma simples divergência, não só na parte da geografia, né? Uma simples divergência com seu superior, que é um contrato indicado politicamente, você pode sofrer sanções pesadas, como colegas que, sem mais nem menos, foram exonerados em Magé e até hoje não voltaram e está rolando na justiça. É isso. Muito obrigada. Essa última parte foi a parte que